Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer também a Informa, a Fenaloi, pelo convite que me foi feito, me deixou muito honrado, né, de poder trocar ideias aqui hoje à tarde a respeito das perspectivas do direito comercial. Né? O direito comercial, né, a gente estava vendo agora o filminho lá do nosso amigo que não vai passar na OAB, né? Mas quando a gente vê os resultados da OAB, resultados que a OAB passou a discriminar por disciplina a partir do 10º concurso, 11º concurso, no país todo, faculdade tradicional, faculdade nova, faculdade particular, faculdade pública, todo a disciplina em que os alunos vão pior, entre os candidatos na OAB vão pior, os que passam, os que não passam, é direito comercial. Né? E muito pior. Né? Existe uma única vez, teve uma exceção, direito comercial não era a pior disciplina, na FGV aqui de São Paulo. Na FGV aqui de São Paulo, numa das edições da OAB, direito comercial era a segunda pior disciplina, né? Pior que para direito internacional. Direito comercial ele tem uma lógica que é muito diferente dos outros ramos do direito. Né? É muito diferente. E por conta dessa diferença, né, acaba sendo mais complicado mesmo estudar direito comercial, assimilar os conceitos, entender por que é assim, não assado. Né? Do que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte: no resto, de todos os outros ramos do direito, né, a lógica é a lógica da proteção. Né? Vamos encontrar qual das duas partes litigantes precisa da proteção do direito, né, e vamos protegê-lo. Né? Então, um consumidor demanda um fornecedor, né, e demanda por quê? Porque, enfim, todos nós sabemos, no mercado de consumo estamos vulneráveis, né? A gente não sabe nada daquele produto, daquele serviço que está adquirindo. E a pessoa com quem a gente está contratando, que estamos vendendo, sabe tudo. Né? Então existe a vulnerabilidade informacional, um desequilíbrio aí. E direito de família, locação, enfim, todos menor. Então, o Poder Judiciário e os demais profissionais do direito são formados nessa lógica protetiva. Vamos identificar quem precisa de uma proteção. E no direito comercial a lógica não é essa. Nas relações entre empresas a lógica não é essa. A lógica é completamente diferente. Né? A lógica não é encontrar aquele que precisa de proteção. Estamos falando de duas empresas que, enfim, vou aprofundar um pouco mais isso daqui a pouco, que assumiram riscos. Ser empresários, ter empresa, é assumir risco. Né? E que estão lá, enfim, litigando a respeito dos riscos. Este risco que, enfim, não deu certo, quem assume? Eu ou você? E aí não se trata de achar qual é das duas partes que precisa de uma proteção. As duas assumiram o risco. Se trata de saber, de acordo com a lei, de acordo com o contrato, quem que tem que suportar aquele risco. Então o juiz ele não pode julgar esse processo a partir dessa lógica de fulano perdeu muito, para Beltrano isso é tão pouco. Não é assim. É a lógica de assegurar que a alocação de riscos definida pela lei, que a alocação de riscos definida pelos contratos que as partes assinaram, seja efetivada, seja efetiva. Veja, o empresário, desde o momento que ele decide ser empresário, ele já assume certos riscos. Só pelo ato dele decidir, não, vou fazer um investimento para comprar e vender sapatos, sei lá, vou fazer uma atividade qualquer. Neste momento, ele chama para si riscos. A lei alocou esses riscos na esfera de interesse desse empresário. A partir do momento que ele fornece produtos para o mercado consumidor, ele também assume outros tantos riscos que a lei define. Se um desses produtos vier com defeito e causar um dano para o consumidor, ele tem que indenizar esse dano objetivamente, tenha ou não tido culpa por causa desse defeito.
Então nós temos uma série de riscos alocados. Esse risco você assume, esse risco você não assume, tá? Riscos alocados de acordo com a lei, né? Num grupo de sociedades, a gente vai na lei das SAs, lá está dito, cada sociedade dentro do grupo é uma pessoa jurídica autônoma, tem a sua própria personalidade. Isso significa que se o grupo tem 3, 4 sociedades e uma está mal, as outras 2 estão bem, essa que está mal pode até falir, mas não vai contaminar as 2 que estão bem. É isso que é uma alocação de riscos. Os contratos entre os empresários também alocam riscos. Alguns empresários chamam para si alguns riscos contratualmente, né? e poupam desse outro empresário. Vou dar um exemplo que me parece bastante rico e bastante fácil de perceber, o exemplo do agronegócio, né? A maioria das pessoas associam agronegócio com produção rural, né? E de fato o agronegócio nasce na produção rural, mas o agronegócio é muito mais amplo do que uma atividade rural. O agronegócio acontece muito mais na cidade do que no campo. A maioria dos agentes do agronegócio nunca sujou seus sapatos com o barro de uma fazenda e não saberia distinguir um pé de soja de um pé de café, né? Então, que raios é o agronegócio, então? É uma grande indústria, enfim, um grande conjunto de contratos, uma rede contratual que aloca riscos. Separa quem vai assumir quais riscos. O produtor rural vai assumir os riscos daquilo que ele conhece, que vamos chamar assim das manhas da natureza. Ele sabe quando ele deve plantar, qual é a melhor semente, que tipo de adubo que ele põe, qual é o defensivo agrícola que ele deve usar, quando ele deve colher, de como é que ele colhe. Ele conhece isso que as pessoas chamam de risco biológico. Isso ele domina, isso ele sabe fazer. O agronegócio permite que ele chame para si esse risco. Agora, tem um outro risco relacionado com essa atividade que do qual ele não entende nada. É o risco de oscilação do preço do produto que ele planta no mercado global. Então ele, sei lá, planta laranja. Ele sabe a hora de colher a laranja, sabe a hora de plantar a laranja, como é que faz todo o processo lá, assume o risco de repente vir uma praga e perder uma parte da produção. Ele entende disso. É o risco que ele assume. Agora, na hora que ele vai vender a laranja que ele colheu, se houve uma super safra de laranja no outro lado do planeta, ele vai perder o negócio dele, porque ele não vai ter, enfim, o preço da laranja não vai pagar os seus custos. Esse é um risco que ele não sabe dominar. O risco de oscilação de preços da commodity no mercado global. Aí entram outros operadores do agronegócio que não entendem nada do risco biológico, como eu disse, não sabe diferenciar um pé de soja de um pé de café, mas entende tudo de oscilação dos preços no mercado global. E chamam para si, através de uma série de operações, contratos, que a gente aqui não é o caso de detalhar, mas chama para si esse risco. Se o preço subir, eu vou ter muito lucro. Se o preço baixar, eu vou pagar para o produtor o quanto a gente contratou antes de saber se o preço subiria ou baixaria. Ele chama para si esse risco. Veja, esse operador, no fim do dia, consegue pagar as contas de casa, consegue pagar as contas do supermercado? Porque consegue ter lucro da sua atividade? Porque ele não vai ficar só numa commodity. Se ele ficar ali só na laranja e apostar que a laranja vai subir e a laranja cai, ele perde. E perde feio, não tem para onde correr. Mas ele é um operador do agronegócio que vai apostar na laranja, na soja, no café, no minério, né? Em alguns ele vai perder e indenizar o produtor. Em outros ele vai ganhar e quando vender vai embolsar um dinheirão, porque teve que pagar pouco para o produtor. E o que ele espera é que ele ganhe mais do que perca nesse conjunto de... É claro que ele corre o risco dele também de perder mais do que ganha, e aí, como todo empresário, ele vai falir.
Vejam, então aqui nós temos exemplos de alocações de risco. Você assume esse risco, eu assumo aquele outro, né, que vem da lei e que vem dos contratos que são celebrados entre os empresários. É muito importante para a economia, é muito importante para todos nós, que cada um suporte, melhor dizendo, cada um suporte os riscos que assumiu. Assumiu por força de lei, assumiu por força de contrato. Quando o judiciário, com o seu viés protetivo, com aquela lógica que tem todo sentido no direito do consumidor, no direito civil, direito de família, direito do trabalho, vem e olha para aquele lá, de um lado o produtor rural com a sua laranja, e do outro lado um grande banco de atuação global, e pega e fala, bom, qual que precisa de proteção? Ele vai tomar uma decisão errada. Ele precisa olhar e dizer, como foi que eles contrataram a distribuição dos riscos? Eu vou garantir essa distribuição. Vamos supor, falando ainda de laranja e do agronegócio, vamos supor que eu sou produtor, enfim, rural, laranja, e fiz as minhas contas do quanto eu vou gastar para semente, mão de obra, arrendamento da terra, blá, 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 e cheguei à conclusão que se esta safra de laranja que eu estou plantando agora e que eu vou colher daqui a alguns meses, esta safra, se eu vender por 100, sem qualquer coisa, 100 milhões de reais, 100 mil reais, 100, só para a gente ter um número, tá? Se eu vender por 100, eu fico com um lucro bom de uns 10%, que é o que eu quero. Tá? Claro, se eu plantar agora, e na hora que eu for colher daqui a alguns meses, for vender, o preço da laranja, dessas laranjas aqui, ficar 80, for 80, porque deu uma super safra lá na Califórnia, na Flórida, eu vou ficar no prejuízo. Né? Porque se eu receber só 80, eu só pago meus custos e não tenho lucro nenhum, ou até fico no prejuízo. Então o que eu faço? Eu vendo hoje essas laranjas para uma trading por 100. Não, nem eu, nem a trade sabemos quanto vai custar a laranja daqui a alguns meses. Mas a gente já contrata, que eu vou vender por 100. Eu transferi para a trading o risco da oscilação do preço no mercado global. O preço da laranja no mercado global. Esse não é mais meu risco. Porque tanto faz o preço da laranja daqui a alguns meses, quando eu entregar a laranja para essa trading, eu vou receber 100. E a trading? A trading, quando receber a laranja estiver valendo 80, ela vai ficar no prejuízo, porque ela vai ter que pagar 100, algo que ela só vai vender por 80. Mas se estiver valendo 120, ela vai ficar no lucro, ela vai pagar 100 e vender por 120. Como falei, ela consegue aguentar o prejuízo eventual na laranja, porque ela fez a mesma coisa com o café, com o minério, e aí vai ganhar mais do que perder, etc. Ok. Existem algumas decisões judiciais, todo ano acontece. Esse produtor que vende a laranja, que ele acaba de plantar por 100, quando ele colhe, ele vai lá e olha quanto está o preço da laranja. Se nesse momento ele olha o preço da laranja está 80, ele fica quietinho no canto dele, recebe os 100 e vai cuidar da vida dele. Mas muitas vezes ele olha lá e vê, poxa vida, a laranja está a 200. Está 200, e é o banco que vai ficar, o trading que vai ficar com esse lucro. Esse produtor, a parte deles, 5%, vai a juízo. Lá na comarca em que o juiz toma café no mesmo bar que esse produtor ali, vai lá e fala, excelência, veja só, o trading quer se completar as minhas custas. Deixa eu pagar para ele os 100, com mais uma multa, com mais uma correção monetária, deixa eu pagar para ele 150, mas deixa eu vender a minha laranja por 200. Né? Porque aí ele fica com 50 de lucro em vez de ficar com os 20. Né? E o juiz olha de um lado um produtor rural e do outro lado um trading company blá, 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 global com faturamento bilionário, e naquela lógica protetiva vai dizer, poxa vida, para essa trading não é nada, para o produtor rural, porque vai ser um lucro maior, ele vai poder, e dar essas liminares.
completamente errado sob o ponto de vista do direito comercial. Completamente errado. Porque esse juiz deveria apenas olhar qual foi a alocação de riscos contratada e fazer valer essa alocação de riscos. Você transferiu esse risco. Por acaso a laranja está mais cara, mas podia estar mais barata, podia estar abaixo do que você vendeu. Né? Mas o que interessa? Interessa que esse agora é um risco da trading. Você não tem nada a ver com a oscilação do preço da mercadoria no mercado global. Veja, é uma lógica completamente diferente. Né? Completamente diferente. E é a lógica que interessa para o bom funcionamento da economia. É a lógica que interessa para o bom funcionamento da economia, por quê? Porque essa trading global, a primeira vez que ela faz negócio aqui no Brasil, ela pensa que aqui a lógica, o judiciário vai atuar da mesma forma que atua no resto do mundo, onde ela atua. Ela faz lá os seus preços, tal, dimensiona os seus riscos. Quando ela fala pago 100 para você, está dentro disso, está todo um cálculo, né, que tem a ver com as questões dos riscos que ela está assumindo. Depois que ela é surpreendida por uma decisão judicial que diz que aquele risco que ela havia assumido, ela não pode ficar com os bônus desse risco, e que os bônus vai para quem não assumiu o risco. Quando ela se depara com isso, ou ela nunca mais compra commodity aqui no Brasil, fala, essa terra é uma terra de doidos, né? Ou ela embute nos seus preços uma taxa de risco associada às imprevisibilidades das decisões judiciais dos juízes brasileiros em matéria de direito comercial. Ela diz, 5% dos fulanos conseguiram essa liminar, ok, eu não vou pagar mais 100 pela laranja, eu vou pagar 95 pela laranja, que eu pagaria 100 em qualquer outro país, aqui eu pago 95, porque eu vou ter que, em alguns casos, em 5%, eu não vou poder lucrar com a operação, o quanto eu lucraria se eu ficasse com a laranja. Né? Ou seja, o financiamento daquela atividade do agronegócio, daquela atividade de produção rural, fica mais caro. Então, eu sou produtor, se eu consigo vender por 100, eu me financio em 100. Se eu não consigo vender por 100 só por 95, o meu lucro vai ser menor. Eu, vou sofrer o impacto disso. Né? Isso é o que os economistas chamam de externalidade. Quando o risco que é assumido por um determinado agente econômico, ele não tem que suportar, quando o risco é assumido, seja pela lei, pelo contrato, por um determinado agente econômico, ele não tem que suportar, porque o juiz poupou de suportar esse risco. Quem paga essa conta somos nós, consumidores, na forma de preços mais elevados dos produtos e serviços. Quando o que está no contrato, o Poder Judiciário vem depois, não garante aquela alocação de riscos do contrato, isto é visto pelos agentes econômicos, pelos empresários, como um outro risco, isto é um outro risco, o risco de não ser efetivada aquela alocação de riscos. Isso é precificado. Ok, eu estou aqui assumindo uma atividade econômica aqui no Brasil em que eu assumo mais riscos do que se eu tiver que assumir a mesma atividade econômica no outro país. Aqui no Brasil é mais arriscado. Um juiz pode dizer, nada disso valeu, porque hipossuficiência, umas coisas. Aqui é mais arriscado, eu vou querer um retorno maior. Isso é uma regra desde os fenícios. Quanto maior o risco, maior o retorno. Uma atividade pouco arriscada, né? Uma atividade tradicional, conservadora, o lucro é pequenininho, o retorno é pequenininho. Uma atividade, por exemplo, de supermercado aqui no Brasil, a margem de lucro é 2%, 3%. Porque é um risco menor, o retorno é pequeno. Já quem quer uma atividade muito arriscada,
exatamente porque está assumindo um risco maior, não se contenta com retorno menor do que 20%, 30%. Portanto, num país em que existem riscos acrescidos por conta da má compreensão do que é o direito comercial, os agentes econômicos vão atrás de retornos maiores. E esse retorno maior só se consegue obter praticando preços maiores quando vende os produtos, quando vende os serviços. Nós, consumidores, é que pagamos a conta. Vou comprar um celular, né? O mesmo celular, aqui no Brasil, vai custar mais caro do que lá fora, mesmo descontando os impostos, né? Não, no Brasil a carga tributária é muito grande. Mas que seja. As reportagens que existem a respeito desse assunto são muitas, né? Vira mexe, a imprensa divulga, pega lá um automóvel nos Estados Unidos, o mesmo automóvel aqui no Brasil, e tira os impostos, continua mais caro aqui. Né? Roupa, lá nos Estados Unidos, roupa aqui, tira os impostos, aqui continua mais caro. Por que continua mais caro? Porque, entre outras coisas, porque existe um risco a mais em investir no Brasil, que é o risco do juiz surpreender os empresários com decisões que fogem à lógica do direito comercial. E cria, por isso, um ambiente de muita insegurança jurídica. Muita insegurança jurídica. Os empresários têm, hoje, já há muito tempo, por conta da globalização da economia, eles têm o mundo todo para investir. O empresário brasileiro tem o mundo todo para investir, o empresário costarriquenho tem o mundo todo para investir, o francês tem o mundo todo. Onde é que eles vão investir? Numa jurisdição como o Brasil, em que o risco é maior, o risco é acrescido, por não se compreender bem a razão de ser do direito comercial, os investidores conservadores fogem. Nós vamos atrair quem? Investidores arrojados. Investidores atrás de muito risco. Aqueles investidores atrás de um grande retorno. E quem propicia esse grande retorno, somos nós, ao consumirmos os produtos e serviços que a gente compra, para viver. A grande questão hoje, quando a gente fala em perspectiva de direito comercial, portanto, é enfrentar essa questão da segurança jurídica. Como fazer com que a alocação de riscos que decorre da lei, a alocação de riscos que decorre dos contratos firmados entre as partes, seja efetivada, caso discutida em juízo. Como fazer isso? Veja, parece que escrever mais uma vez na lei as regras não resolve, né? Porque a lei está bem escrita, está bem clara, né? Os contratos são muito claros, são muito bem escritos, né? Então, quando diz lá que a sociedade do grupo tem personalidade jurídica própria, portanto, se eu emprestar para a sociedade, eu tenho que ver o risco sociedade, não tenho que ver o risco do grupo, né? Não há um jeito mais claro de escrever isso do que a forma como está escrita na lei, né? Os contratos são, às vezes é um catatal desse tamanho, mas são muito claros que eu estou comprando essa laranja por 100 e você vai me entregar essa laranja qualquer que seja o preço da laranja no dia da entrega. Isso é óbvio que está ali. Então não é questão de redigir melhor. A questão é uma questão mesmo de mentalidade. A questão é uma questão mesmo de que os juízes e os profissionais de direito como um todo, quando tratam de direito comercial, tratam na lógica dos outros ramos do direito. Não tratam na lógica do direito comercial, repetindo que é a lógica de dizer, risco alocado tem que ser respeitado pelo Poder Judiciário. Risco alocado de acordo com a lei, risco alocado de acordo com o contrato social, o juiz não pode mudar. Não pode. O juiz pode tudo, né? Se o juiz mudar essa alocação de riscos, ele está contribuindo para a desorganização da nossa economia, para o pagamento de preços mais elevados pelos consumidores dos produtos e serviços que a gente adquire no mercado de consumo.
E como fazer isso então? Como mudar a mentalidade do poder judiciário? É só isso que a gente precisa fazer, Paula, né? Só isso que a gente precisa fazer, Paula. Mudar a mentalidade do poder judiciário. Mudar a mentalidade dos profissionais do direito. Como fazer isso de uma forma eficiente? Porque ficar dando aula, escrevendo artigo, defendendo teses, isso a gente já faz há muito tempo. Nós comercialistas fazemos isso há muito tempo e não está resolvendo, né? Não está resolvendo. Como fazer? Foi aí que um grupo de comercialistas olhou para o que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. Em 1990, todo mundo sabe a história, surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Num país em que, naquela época, enfim, eu que sou da geração A, eu acompanhei a discussão, eu vou trazer aqui como notícia histórica, né? Ninguém acreditava muito naquilo, né? Não, mas os juízes vão defender as empresas, o poder da empresa. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E não aconteceu por uma razão, me parece, esse é o diagnóstico que a gente faz, por uma razão muito simples. Porque esse código, ele traz um princípio. Ele traz o princípio que reconhece a vulnerabilidade do consumidor. Está lá, este código reconhece a vulnerabilidade do consumidor. Acho que artigo 6º, 1, 5º, sei lá. Está lá no início. É a primeira lei, ao que eu saiba, no Brasil, que reconhece um fato. As leis mandam. Se não fizer, pena tal. Tem que pagar. Se não pagar, as leis fazem isso. O que de diferente é uma lei reconhecendo um fato. O consumidor é vulnerável. Vejam o que aconteceu. Isto por ser lei, isto por estar no texto do direito positivo, passou a ser algo estudado obrigatoriamente nas faculdades. Passou a ser algo objeto de palestras, passou a ser ponto de concurso da magistratura. Ou seja, porque está na lei, isso começa a ser mais bem entendido do que só porque está num livro de doutrina, só porque foi falado num congresso, só porque tem uma tese de doutorado maravilhosa que fala. Isso não alcança as pessoas. Agora, está na lei, então precisamos, foi a reflexão desse grupo de comercialistas, precisamos seguir o mesmo caminho. Precisamos de um código comercial que reconheça determinados fatos na lei, que estabeleça os princípios dessa disciplina, que reconheça basicamente que o risco assumido por um agente econômico tem que ser suportado por esse agente econômico. O direito e os juízes não podem poupar um agente econômico, um empresário, dos riscos que ele assumiu. Porque poupá-lo é transferir esse risco para alguém que não assumiu, né? E esse código, então, vindo esse código comercial, usando a mesma estratégia que foi usada pelo Código de Defesa do Consumidor, tenderia, né, a aposta que a gente faz, né, tenderia a aumentar a segurança jurídica, porque mudaria o modo de pensar dos juízes quando fosse decidir uma questão de direito comercial. Ninguém quer que, quando for decidir uma questão de direito do consumidor, se faça a lógica de direito comercial. Né? É um despropósito, uma inversão, não tem nada a ver. Vai decidir uma questão de direito do trabalho, a lógica é outra, não é a lógica do direito comercial. Agora, quando for decidir uma questão de direito comercial, né, todos nós na área estamos preocupados com uma decisão, enfim, do STJ, de um mês atrás, em que uma grande empresa comprou um avião, um jato executivo, para transporte da sua alta diretoria, de uma outra empresa que vende avião. E foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor nessa relação. Isso é um despropósito. Nenhuma grande empresa é vulnerável. Mas ela não fabrica avião. Não fabrica, mas ela tem toda a condição de se informar a respeito daquele produto, contratar um bom advogado para fazer o contrato, Ela não fez isso? Não fez. Assumiu o risco de não fazer.
Diferente do consumidor. O consumidor não tem condição de, vou comprar esse avião. Não, vou comprar essa geladeira. Eu não sei nada dessa geladeira e não tenho como gastar dinheiro para ter informações sobre a geladeira. Eu só vou receber as informações do fornecedor da geladeira, que vai me dar. Então, esse risco não pode ser meu. Se essa geladeira estiver com defeito ou qualquer outra coisa, esse risco é de quem está fornecendo a geladeira. Então, as lógicas são diferentes, né? Então, existe um código comercial. Essa ideia que nasceu na academia, logo ganhou a adesão, a percepção de agentes políticos interessados pela causa, interessados por um pouco mais de ordem nessa economia brasileira. E desde 2011, então, temos um projeto de lei de novo Código Comercial, né? Vocês sabem, enfim, o nosso Código Comercial é do tempo do imperador Dom Pedro II, em 1850, que baixou o código, foi o segundo código que tivemos, antes do Código Civil. A Constituição Imperial previa um Código Civil e um Código Criminal. O Código Criminal surgiu logo e o Código Civil não surgia, o Código Comercial veio antes do Código Civil. Este Código Comercial vigorou, enfim, na sua primeira e segunda parte até 2002, né? A terceira parte, que é a falência, logo foi revogada, substituída por uma lei extravagante. Até 2002. Em 2002, a parte primeira do Código Comercial foi revogada pelo Código Civil. O Código Comercial continua em vigor, na parte segunda, que trata do direito marítimo. Mas existe ainda, né? As pessoas dizem, o Código Comercial já não existe mais. Existe, né? Uma parte dele foi para o Código Civil, e agora, com esse projeto, essa parte volta para o Código Comercial. O Código Civil fica só para as questões civis. E o Código Comercial para as questões de direito comercial. Foi um erro a unificação. Não dá para chamar civilistas para escrever normas sobre direito comercial. Por exemplo, o nome empresarial. No Código Civil, ele é definido como um direito da personalidade. Como se ele fosse igual ao nome civil. O nome civil é um direito da personalidade. O nome empresarial não. O nome empresarial é um bem do estabelecimento. Pode ser negociado, pode ser vendido, dado em garantia. Tem valor de mercado. Então, quando você define o nome empresarial como direito da personalidade, e não é só uma questão conceitual, você tem a questão da prescrição. O direito da personalidade é um direito imprescritível, assim deve ser, a imagem é imprescritível. Mas, e aí então o Código Civil diz que a qualquer tempo a usurpação do nome empresarial pode ser discutida em juízo. A qualquer tempo, é imprescritível. Isso para as relações empresariais é um absurdo. Eu investi num nome empresarial, eu sei lá que esse nome acabou sendo coincidente com outro que não, enfim, foi registrado na junta do outro estado, não na minha. Então, daqui a 30 anos esse meu nome vale muito. Aí vem o fulano e fala, você me usurpou. Se eu soubesse há 30 anos atrás, teria usado um outro nome empresarial. Então é um absurdo ver um nome empresarial como um direito à personalidade, né? Então a unificação, ela é lesiva para o direito comercial e acaba sendo lesiva para toda a economia brasileira por conta dessa, enfim, desse esgarçar da lógica do direito comercial, por conta dessa perda de importância do direito comercial. Paula, eram isso as coisas, as considerações que eu achei importante trazer aqui. Novamente, muito obrigado pelo convite e, não sei se houver tempo, fico à disposição para algumas questões. Claro, sem dúvida. A gente tem só... acho que esse é o meu. Pessoal, a gente ainda tem um tempinho para perguntas, não tem? Deixo aberto, deve haver perguntas? Eu também tenho. Por favor, se identifique. Boa tarde, eu sou Ana Clara, advogada em Salvador. E eu queria ouvir a opinião do professor sobre a recuperação judicial. Eu vi que a sua perspectiva é interessante e da realidade do agronegócio, mas eu vejo também hoje, com preocupação, a questão da recuperação judicial, na medida em que uma porcentagem muito baixa das empresas que pedem recuperação, de fato, saem da recuperação judicial, e até que ponto isso não está sendo uma medida de blindagem até para evitar a desconsideração da personalidade jurídica e realmente evitar pagamento de credores.
falência não é um mal, não é sempre um mal. Muito pelo contrário, muitas vezes a empresa está atrasada tecnologicamente falando, precisa de capital, está mal administrada, né? O melhor para todo mundo é que entre a falência dessa empresa e esses bens, esses recursos humanos, materiais, sejam realocados por outro empresário, né, que possa dar um bom. Então, a ideia de que as empresas precisam ser recuperadas a qualquer custo é um equívoco que também tem a ver com aquela lógica da proteção. A empresa tem os empregados, não sei o que, então, precisamos fazer de tudo para ela ser recuperada. A função social ganha um conceito aí enorme, largo, tal, não, vamos fazer de tudo. Aí, o que é esse fazer de tudo? É permitir uma tunga nos credores, né? Enfim, o credor é credor de 200, vai receber 10 em 90 anos, não sei o que. Tá? E claro, esses credores são agentes econômicos, são empresários, vão repassar para os seus preços essa tunga. Então, nós estamos pagando por essas coisas. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Não tem que imaginar que toda e qualquer empresa merece uma recuperação a qualquer custo. Um segundo ponto. O que a gente tem visto é que os empresários podem ser divididos aí, os que entram com recuperação judicial podem ser divididos em 3 grupos. Realmente são os empresários que é um grupo minoritário, um empresário que precisa desse instrumento porque a economia brasileira entrou em crise por uma série de fatores, ele não tem nada a ver com isso e foi surpreendido. Ok, eu preciso de um fôlego para reorganizar minha empresa. Então você tem recuperações judiciais deste tipo. Mas você tem recuperações judiciais de empresários que não estão em dificuldade. Aí você fala, mas o que é isso? O empresário não está em dificuldade e entra com a recuperação judicial? É que nem o Trump. Trump já fez 5 vezes, usou do Chapter 11 lá nos Estados Unidos. Aqui, o empresário entra na recuperação judicial, por quê? Porque um colega nosso, um advogado, chega lá nele e fala, você sabia que você podia fazer caixa às custas do seu cliente e só pagar suas dívidas em 20 anos com 90% de desconto? O que é isso? Chama-se recuperação judicial. Deixa eu te explicar, senta aí. E aí entra com o processo. Então, é um segundo grupo de empresários que não precisa da recuperação judicial. Mas ele vai correr o risco da falência? Não corre esse risco. Quem tem medo da falência são os credores, não é o devedor. Né? Ele está solvente, arriscou dar de falência, ele vai lá e paga os credores, resolveu o problema. Então não existe esse risco. E existe um terceiro grupo, que talvez seja o pior de todos, que é aquele que retarda o ingresso da recuperação judicial. Ele não admite que a empresa dele está precisando da recuperação judicial, ele tem receio da vergonha com o cunhado lá no domingo, no churrasco de família, está de recuperação judicial, né? Ele não tem a força de um Trump, né? Estou de recuperação judicial, né? Então, esse daí deixa para o último momento, e aí já não tem mais nada o que recuperar. Então, a estatística que você trouxe, poucas recuperações acabam dando certo, porque deixaram no momento errado, já não havia mais como salvar aquela empresa. E aí os juízes, alguns juízes, antes de mais nada, antes de processar, manda fazer uma rápida avaliação na empresa para saber isso aqui é viável ou não é. Se não é viável, ele já decreta a falência. Não está previsto na lei, mas é uma decisão correta. Né? Então nós temos esse quadro, né, que não é um quadro alentador, não é um quadro bom para a economia, né? É um quadro ruim. Eu acabaria com a recuperação judicial. Quer falir, fale, não quer falir. Tem recuperação? Vai conversar com seus credores. Conseguiu? Ok, beleza, parabéns. Não conseguiu? Vai para falência, pronto. Mas é claro que essa proposta não vinga. Né? A nossa maior discussão, já que você fez essa introdução, desculpa eu chamar de você, essa introdução, falando inclusive da força do Código Consumidor, e hoje uma das maiores discussões a respeito do Código Consumidor é a aplicação para pessoas jurídicas. E então tem uma tendência, assim, vou dizer de forma vulgar, né? Mas pequenas e médias empresas são consumidores e as grandes não são consumidores. Diante dessa perspectiva que o senhor está trazendo, como ficaria esses pequenos, médios empresários? Eles se ajustariam
há uma posição de comerciantes, ou teria algum tipo de proteção a esses comerciantes, ou se enquadrariam no Código de Defesa do Consumidor? Boa pergunta, Paulo. Agradeço à senhora a pergunta. O Código Comercial tem que prever regras próprias para todas as realidades. Uma realidade é a realidade do microempresário, empresário de pequeno porte. Outra realidade são aqueles empresários que a gente chama de empresários dependentes. O franqueado, o representante comercial, o distribuidor, né? Tanto para um grupo quanto para o outro, não podem vigorar as mesmas regras que vigoram para os grandes empresários, né? Então, o Código Comercial traz lá um preceito que diz: entre empresários não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ponto. Tem essa regra, mas depois tem regras específicas para situações específicas. Aí se protege o microempresário, se protege o pequeno empresário com regras próprias, com regras específicas, que são muito similares às de proteção do consumidor. Similares, né? Assim como vai proteger o representante comercial, vai proteger a concessionária, vai proteger o franqueado, né? Então, não é possível, seria um erro também, a gente fazer um código comercial só para as grandes empresas. Sim, claro. Tá? Aí não seria seria irrealista. Mas não podemos, os princípios dizem respeito a um tratamento de alocação de riscos, mesmo quando se trata de pequenos empresários contratando com grandes empresários. É alocação de risco, né? E acho que é isso então, né? Mas não encorajei ninguém? Então, eu agradeço aqui o professor mais uma vez. Eu ia dizer que, na verdade, quem teve bons professores, né, a gente já aplica a lógica comercial, né? Mas agradeço, acho que foi bastante pertinente. Eu tinha mesmo essa dúvida, né, da necessidade da gente ter uma codificação, talvez porque eu fui criada no bojo do Código Civil, então, né, o novo Código Civil, já fui criada nesse bojo, e eu acho que ficou bastante claro, né, existe um tom de convencimento e talvez até uma nova moral que precisa ser introduzida por um novo código, né, que foi esse o caminho, o veículo que está sendo escolhido por esses acadêmicos. Então, mais uma vez, agradeço a presença do professor aqui. Muito obrigada. Até mais. A salva de palmas, por favor.